Olá, gente, como é que vocês estão? Hoje eu queria compartilhar aqui a primeira palavra do ano. No primeiro vídeo eu fiz uma mensagem falando, sobre os meus desejos, as minhas intenções para vocês, o que eu realmente desejo do fundo do meu coração, que vocês vivam no ano de 2026, o melhor de Deus. E os desejos dele são insondáveis para nós, então eu jamais poderia colocar isso em palavras. Mas o primeiro vídeo, a primeira palavra do ano que eu queria compartilhar com vocês, não poderia ser diferente das primícias. Ela é um princípio bíblico inquebrável e inegociável, onde a gente precisa consagrar as primeiras coisas para Deus. Foi assim que o Senhor ele pediu desde Caim e Abel. Caim, ele não teve esse entendimento e por isso ele matou Abel. Mas Abel ele entendeu que a gente precisa consagrar as primeiras coisas ao Senhor. É um princípio bíblico inquebrável e que pode transformar a nossa vida. Eu não vou aqui falar sobre dízimos, tá? Antes que vocês fiquem aí querendo saber, mas sobre as primícias de tudo. Graças a Deus, as coisas não saíram como eu planejei para o meu Réveillon, mas saíram como Deus planejou e eu consegui passar os primeiros momentos, as primeiras horas da virada do ano com o meu Senhor, adorando, louvando, agradecendo, ouvindo palavra, meditando na palavra, enfim. E eu queria compartilhar com vocês aqui algo que eu acredito que vai fazer muito sentido e que vocês podem ainda, a gente não está mais no primeiro dia do ano, mas a gente ainda está no primeiro mês do ano. E eu queria trazer esse princípio para vocês. Trazer aqui na história de Elias e da viúva de Sarepta. Está aqui em 1 Reis, capítulo 17, a partir do versículo 8 ao versículo 24. Eu, inclusive, indico muita leitura, mas eu quero me ater aqui a algumas partes. Estava tendo o período de seca, onde o Senhor havia mandado Elias dizer ao rei Acabe que ficariam 3 anos sem chover. Então, todo o território, todo mundo estava sem água para nada, tá, gente? Só que Deus ele havia dado um direcionamento a Elias para ele ir para um determinado lugar e ali ele ia ter um riacho onde ele poderia usufruir aquela água. Só que chega uma hora que a água acaba. E é justamente ali que o Senhor ele manda Elias se movimentar. E ele dá para Elias essa ordem de ir para esse lugar chamado Sarepta, e lá ele encontraria uma viúva. Só que a gente, com os nossos olhos humanos, a gente sempre pensa que as direções de Deus elas vão fazer total sentido. E é por isso que muitas vezes a gente acaba se ofendendo e a gente não consegue viver as coisas que ele tem para nós. Elias ele vai, só que quando ele chega lá, ele encontra uma viúva com o seu filho e que ela estava catando uns gravetos ali para fazer um fogo, porque ela só tinha um pouquinho de farinha, de trigo, e um pouquinho de azeite. Ela iria fazer um pão para ela e o filho tomar a última refeição, e depois disso ela iria morrer. Foi isso que ela disse ao profeta. Ela já havia decretado, já havia um decreto de morte sobre a vida dela, não tinha mais comida, não tinha mais água, não tinha animal, não tinha mais nada. Então ela não tinha, de fato, nenhuma perspectiva de futuro. Na cabeça dela, o único cenário existente era a morte, assim como a gente está na nossa vida muitas e muitas vezes. Aí Elias fala para ela que ela não se preocupe, que ela vá preparar comida, porém, primeiro que ela faça um pãozinho com a farinha que ela tem e leve para ele, e depois ela prepare o resto para ela e o filho dela. Pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isso: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro até o dia em que eu, o Senhor, fizer cair chuva. E essa palavra, ela fala comigo de muitas formas diferentes. Só que aqui eu quero trazer para vocês o princípio das primícias. Por quê? Porque imagino eu o quão difícil deve ter sido para aquela viúva ouvir essa ordem, do profeta Elias, de você pegar a última coisa que te resta. E assim, eu não sou mãe, mas eu acredito que quem é mãe vai entender ainda mais. Ela estava sem perspectiva de vida. Quem geralmente é mãe sofre muito mais por ver o seu filho sofrer do que pelo seu próprio sofrimento. Então ela já estava sofrendo porque ela iria comer com o filho dela e depois ela iria morrer, mas ela veria o filho dela morrer de fome. Era um cenário muito caótico. Era um cenário que Deus colocou ali para testar a fé, a obediência daquela viúva, testar o coração dela. Eu vou dizer para vocês, não é fácil. Se a gente se colocar no lugar daquela viúva, a gente ia pensar 2 vezes se é que a gente iria conseguir obedecer. Porque quando a gente está passando pelas coisas na nossa pele, as coisas elas ficam muito diferentes. E quando a gente fala sobre fome, sobre escassez, escassez é algo que ela tem o poder de tirar extrair as piores coisas que a gente tem na nossa humanidade. Mas essa viúva, ela faz o que o profeta Elias falou. E por causa disso, o Senhor abençoa ela, e não deixa
faltar ali alimento para ela e para o filho dela até que se chova novamente. Mas o que acontece? Eu meditei muito nessa palavra, já tirei vários ensinamentos. Só que aqui, Deus, ele vai provar o coração daquela viúva e com certeza também provar o coração do profeta Elias, porque eu acredito que não deve ter sido nada confortável para ele fazer esse pedido. Mas o profeta Elias, ele estava ali representando Deus naquela ocasião. E Deus, ele quer nos ensinar algo extraordinário. Os princípios dele, eles são inegociáveis. Não importa o que nós estamos passando. Não importa quão pior é o cenário que a gente está vivendo. Não importa a falta de perspectiva que a gente tem. Não importa se os nossos olhos e se a gente mesmo já fez um decreto de morte, de falta de esperança para a nossa vida. Se a gente obedece e cumpre os princípios que Deus ele estipulou na sua palavra como princípio inegociável, inquebrável, a gente colhe os frutos. E essa viúva, ela colheu por causa disso. Porque ela colocou os desejos dela de lado, colocou os medos dela de lado, colocou as necessidades da carne dela de lado. Ela colocou a fome de lado, ela colocou o ver o filho dela sofrendo de lado, ela colocou tudo. Imagina você, a pessoa morrendo de fome, sabendo que ia comer a sua última refeição. E você ter que preparar uma comida para ver uma outra pessoa comer primeiro. Gente, não deve ter sido nada fácil. Mas o Senhor, ele é assim. Ele vai testar a gente até os últimos, sabe? E a gente precisa obedecer, a gente precisa lembrar que a gente não pode negociar com Deus os princípios dele. Ela entendeu isso. Talvez ela não tenha nem tido a noção desse entendimento no momento, mas ela conseguiu obedecer. Ela obedeceu. Ela talvez nem tenha a compreensão que naquele período e naquele momento o profeta Elias, ele era o próprio Deus diante dela. Né? Porque na própria palavra Deus diz que quando a gente faz algum dos deles, então sim a gente está fazendo a ele. E Deus, ele testou aquela viúva no extremo, no máximo, sabe? Nas últimas das últimas. E por isso aquela viúva, ela foi abençoada. A gente precisa ter esse discernimento espiritual, essa clareza espiritual, esse nível de obediência, essa capacidade de deixar o nosso espírito dominar a nossa carne, independente da circunstância. Porque é muito fácil eu dizer que eu vou dar as primícias a Deus, ou que eu farei algo quando a minha vida está boa, quando sobra, quando não está faltando para mim. Né? É muito fácil a gente obedecer a Deus desse jeito. Mas quando a gente está diante da escassez, quando a gente está diante do estômago ali embrulhando de fome, quando a gente está ali... Porque, gente, quando a gente está com fome, mas a gente tem água à disposição... Por exemplo, quem faz jejum vai saber concordar com isso, né? Você bebe água e você consegue enganar a fome. Mas era uma seca. Não tinha água disponível. Não tinha água em abundância para enganar a fome. Então, as pessoas elas estavam com fome e com sede. Era uma escassez absurda. E não só dela, né? Mas envolvia ali ainda uma pessoa a qual ela amava. Então, é muito difícil a gente se colocar no lugar dessa viúva e pensar o quanto foi difícil para ela fazer essa renúncia e conseguir ter essa obediência. E por causa disso, Deus abençoou ela e durante o período, que foram 3 anos de seca, essa viúva não ficou desamparada. Ela e o filho dela foram amparados. E quem continuar a ler o versículo, os versículos que eu citei aqui, vai ver que Deus ele não tinha só isso para entregar na vida dela, muito pelo contrário. Ele tinha muito mais para entregar na vida dela. Né? Isso foi a porta de entrada para ela receber o milagre. Mas o que Deus tinha para dar para ela era a ressurreição do filho dela. E por causa disso, por causa da porta de entrada, da obediência que ela teve, de obedecer esse princípio bíblico e entregar as primícias para Deus, ela recebeu. Ela recebeu mais do que ela pensava que ela precisava naquele momento. E era isso que eu queria compartilhar com vocês, né? Que a gente consiga aprender sobre os princípios de Deus que são inegociáveis, inquebráveis. Ele não vai negociar conosco. Né? Você às vezes não precisa nem ter conhecimento da Bíblia inteira, mas se você tiver entendimento, se você tiver discernimento dos princípios inegociáveis de Deus, você já vai estar à frente de muitas pessoas. E as primícias, né? As primícias são as primeiras coisas, as primeiras partes, a gente consagrar, a gente entregar a Deus. Se a gente consegue cumprir esse princípio inegociável, Deus ele abre as portas do céu para nos abençoar.
porque é algo que não é fácil, geralmente não é fácil, sempre vai envolver um sacrifício. Mas é algo que Deus, ele honra. Ele honra porque você obedeceu e ele sabe que não foi fácil para a sua humanidade, para a sua carne obedecer. Então, ele honra quando a gente obedece, tá? E aí eu queria deixar essa mensagem para vocês, porque se vocês tiverem esse entendimento hoje, nesse primeiro mês do ano, isso pode mudar todo o seu destino daqui para o final do ano. Isso pode mudar o curso da sua vida. A gente está no início do ano. Isso pode mudar a sua trajetória. Tudo que você vai fazer, consagre ao Senhor, entregue ao Senhor em primeiro lugar. Tudo primeiro para Ele, por Ele. A palavra dele diz, por Ele, para Ele, porque dele são todas as coisas. Então a gente precisa colocar Deus no lugar dele. O que a gente consegue externalizar esse entendimento com a maior facilidade é entendendo e aplicando o princípio das primícias. É a gente entregar a Ele quem nos entrega tudo. Na verdade, a gente só está fazendo uma devolução, porque qualquer coisa que a gente receba, seja o fôlego de vida, seja uma bênção financeira, seja a saúde que a gente tem, seja uma casa para morar, absolutamente tudo que a gente tem, tudo vem da parte do Senhor. Tudo Ele nos deu primeiro. Então, a gente só está agradecendo e reconhecendo que Ele nos deu. Lembre-se das primícias para quem é o dono de tudo e o primeiro de tudo, tá bom? Eu espero que esse vídeo faça sentido para vocês e que vocês consigam aplicar verdadeiramente no seu ano. Eu falo isso em todas as áreas, né, gente? Esse ano mesmo, o dízimo, a gente está ali no período de festa e tudo, a gente tem logo aquela necessidade de gastar, de pagar alguma coisa sem necessariamente já ter dado ao Senhor o que pertence a Ele. E é nesses períodos que o inimigo ele gosta, né, de roubar da gente o que a gente já até tem. Mas eu fiquei muito feliz porque eu estava fechando um contrato de algo que eu precisava muito fechar. E quando eu ia fazer o Pix, eu lembrei, não fiz o dízimo ainda. Então eu peguei o CNPJ rapidinho, fiz ali o dízimo, mandei e aí sim eu fiz o Pix para outra pessoa. Porque eu quero viver o extraordinário de Deus esse ano. E eu espero que você também possa vivenciar. Mas isso não vem de graça, isso não é à toa. Isso vem com obediência, com compreensão e com a aplicabilidade do que a gente aprende na palavra de Deus, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.